Boa tarde a todos. Hoje nós estamos na nossa 83ª Happy Hour e temos a honra e o prazer de receber o professor Sérgio Veloso. Muito bem-vindo, professor. É um prazer lhe receber. Professor Sérgio Veloso é doutor em Relações Internacionais pela PUC-Rio e vai nos apresentar um tema muito sério: relações internacionais e a busca por justiça e paz. O campo das relações internacionais nasceu no início do século passado para responder a um desafio gigantesco: fazer com que a paz prevaleça. Desde então, o que aprendemos? Vamos saber. Professor, o microfone é todo seu. Muito bem-vindo, muito prazer. Olá, tudo bem? Boa tarde. Agradecer o convite. Eu acho que essa é uma boa oportunidade para a gente pensar, né, o que é viver em paz, né? As relações internacionais, elas nascem, né, a disciplina Relações Internacionais, isso que depois vira né, cursos de graduação, aqui no Brasil, em outros lugares do mundo, de pós-graduação, enfim, ela nasce num esforço, lá em 1918, de criar ali um esforço acadêmico, intelectual, de teorizar sobre a questão da guerra e da paz, de modo com um objetivo muito grande, que era impedir a recorrência da guerra, né? Em 1918, fim da Primeira Guerra Mundial, um mundo que se destrói, né? A Primeira Guerra Mundial acaba aí com esse mundo de impérios, de grandes né, blocos imperiais, né? O fim da guerra, no fim da guerra já não existe mais Império Russo, já não existe mais Império Austro-Húngaro, já não existe mais Império Alemão, já não existe mais Império Otomano. O Império Inglês consegue ganhar umas décadas aí de sobrevida, mas, enfim, depois, no caso da Segunda Guerra, também termina de acabar, né? Você tem um contexto, né, em 1918, em que uma mudança na estrutura política e na estrutura do poder bastante significativa. E é nesse contexto que nascem as relações internacionais, primeiro chamada de ciência política internacional. E nesse contexto, né, a primeira principal razão de existência dessa nova forma de ciência é, como dito, né, pensar aí, né, alguma maneira de impedir que a guerra volte, né, sustentar a paz. E a primeira saída que foi imaginada e colocada em prática naquele contexto foi uma saída muito idealista, né, principalmente, né, por meio da agenda do presidente norte-americano, o Woodrow Wilson, na época, que no Tratado lá de Paz de Versailles, o Tratado de, né, que visa redesenhar, né, as fronteiras de uma Europa pós-imperial, né, e vem aí com uma certa ideia de que os povos poderiam se autodeterminar, de que, né, não precisaria haver nenhuma determinação superior, mas que os próprios povos iriam encontrar a melhor maneira de dividir, né, o espaço europeu da melhor forma possível e sempre buscando a paz. Havia uma certa ideia de que a guerra havia sido tão traumática e, diante desse trauma da guerra, todos escolheriam a paz. A escolha racional pela paz seria tomada por todos. Pouco importa se alemão, tcheco, eslavo, eslovaco, polonês, enfim, todos os povos europeus iriam escolher a paz, uma vez que ninguém racionalmente iria escolher, né, a volta da guerra como havia acontecido. E nesse contexto se funda uma grande instituição chamada Liga das Nações, que seria uma espécie de primeira tentativa de criar aquilo que depois resultou no sistema ONU. E havia uma certa prevalecência, a ideia de que a razão, a capacidade que os indivíduos, que as pessoas teriam de racionalmente decidir sobre si próprio, também sobre, né, decidir também o processo político como um todo, né, essa razão seria o caminho pela paz, né? A paz seria conquistada por meios racionais. O que esse pessoal não percebeu
lá atrás, foi a força que um novo movimento, que também não existia antes da Primeira Guerra Mundial, o que eles não perceberam foi a força desse novo movimento popular, um movimento político com uma base popular muito grande, que ganhava cada vez mais força, principalmente na Itália e na Alemanha, né? Diante desse quadro em que a racionalidade é o único caminho para a paz, de que a razão é o caminho para a construção de um mundo em paz, os idealistas da época não conseguiram perceber ou não conseguiram entender a real ameaça que o surgimento do fascismo italiano e do fascismo alemão representavam naquele contexto, né? O mundo tende a... O que as experiências históricas nos mostram é que as pessoas tendem a não entender ou talvez não aceitar o surgimento de movimentos fascistas, né? Então, é usado de muito eufemismo, de muita confiança que esses movimentos fascistas, que esses líderes fascistas iriam, então, ser capazes de usar de uma mesma lógica racional e sempre tomar a melhor decisão, né? Um evento emblemático disso é quando o primeiro-ministro inglês, na época, o Chamberlain, se reúne com Hitler e com Mussolini, também com o presidente francês, na Baviera, se eu não me engano, e sai de lá com um tratado, né, uma carta em que Hitler assume que não vai invadir a região lá da Sudetenlândia, ou então ia invadir só uma parte dela e depois disso daria por satisfeito aí a busca por mais territórios para o povo alemão, né? Chamberlain desce do avião na Inglaterra né, mexe lá o papelzinho e fala peace in our time, né? A paz no nosso tempo estaria ali garantida por um papelzinho, né? Um contrato assinado, né? Mal ele sabia, semanas depois o Hitler invade a Sudetenland, pouco menos de um ano depois, invade a Polônia e dá-se início à Segunda Guerra, né? O que as primeiras teorias sobre política internacional não foram capazes de entender é a força, o dispositivo que o poder desempenha nos processos de tomada de decisão, né? Ou seja, líderes que ocupam posição de poder, que têm instituições, que têm capacidade de agir politicamente, militarmente, burocraticamente, de controlar a vida dos cidadãos, de controlar a vida daqueles que governam, né? Eles não operam necessariamente pela mesma racionalidade ou por essa racionalidade idealista que vai sempre escolher a paz. Eles operam por uma racionalidade que vai sempre escolher, vai sempre defender os seus próprios interesses. E se ele tiver poder para exercer, para avançar os seus interesses, ele vai avançar, independente se isso vai ser considerado moral ou imoral, racional ou irracional, né? É importante também entender que o movimento fascista é um movimento com uma grande base popular. Hitler e Mussolini não levaram alemães e italianos para a guerra contra a vontade deles. O fazer da guerra, naquele contexto, foi respaldado popularmente, né? Ambos os líderes, tanto Mussolini quanto Hitler, ascenderam à condição de líder dos seus países, subindo ali pelos rankings das próprias instituições democráticas, né? Então, o fascismo é um movimento que nasce em repúblicas democráticas, com apelo popular, e que produz líderes democráticos e que, na hora que são colocados na condição de líderes de instituições democráticas, avançam um processo de autocratização. Qual a diferença entre uma autocracia e uma democracia? Na autocracia, o poder é quase um poder absolutista, né, controlado pelas pessoas que estão no poder, enquanto que a democracia você tem toda uma estrutura que faz com que as pessoas, de modo geral, sejam representadas no poder. Estou chamando a atenção para isso que aconteceu há 100 anos atrás na Europa, porque a gente começa a ver algo muito parecido acontecendo no Brasil hoje. E que algumas pessoas, às vezes, têm uma certa dificuldade em aceitar que a gente vive um contexto em que o fascismo está muito forte entre nós. A gente está vivendo uma ameaça fascista aí que chegou ao governo. Bolsonaro é claramente fascista, né? É importante dizer que, né, o fascismo italiano chama fascismo, o fascismo alemão chama nazismo,
O fascismo espanhol chamou franquismo, o fascismo português chamou salazarismo e o fascismo brasileiro agora chama bolsonarismo, assim como o fascismo americano chama trumpismo. Né? É fundamental reconhecer do que se trata. Né? E como bom fascista, o Brasil vem caminhando lentamente num processo de autocratização. Saiu uma pesquisa feita por pesquisadores brasileiros e americanos recentemente, que criaram um ranking né, dos países que estão mais avançados no processo de autocratização, ou seja, democracias que caminham gradativamente para deixarem de ser democracias, e o Brasil lidera esse grupo. Né? Não há paz possível em um mundo fascista. Nenhum tipo de paz. Nem mesmo essa paz interior. Não há paz possível em um mundo em que a liderança política é controlada por projetos fascistas. Simplesmente não existe. Né? O mundo lá atrás teve que entender que a única forma de conter, né, o avanço fascista na Europa foi por meio de uma guerra. A gente tem hoje a chance de resolver, pelo menos temporariamente, esse processo aqui no Brasil por vias democráticas. Né? Bolsonaro é uma ameaça ao nosso presente e é maior ainda uma ameaça para o nosso futuro. Não tem a menor condição da gente pensar, discutir qualquer chance de pensar a paz sem levar necessariamente, sem entender o buraco em que a gente está metido nesse atual contexto. Ao mesmo tempo que o Brasil vive a sua própria tragédia, a sua própria, né, tragédia fascista, né, o mundo, de modo geral, passa aí pela ameaça né, de uma guerra nuclear, que dificilmente se concretizará, mas ainda assim, nunca tem como dizer se vai ou não vai acontecer uma guerra nuclear, mas, querendo ou não, né, acho que desde a crise lá na Baía dos Porcos, em Cuba, a gente nunca esteve tão próximo de uma guerra nuclear como agora. Assim, se eu fosse europeu nesse momento, eu ia estar um pouco com medo do que podia acontecer, muito mais com medo né, de simplesmente passar frio ou de ter recessão econômica. Né? E é fundamental entender que, né, a expressão fascista na Rússia é o Putin. Né? Com a sua guerra Z, né? O mundo vive 100 anos depois do surgimento aí daquilo que se chama de fascismo histórico. A gente vive de novo, né, um momento marcado profundamente pelo surgimento de novas formas de movimentos fascistas. No caso, professor, no caso do Bolsonaro ganhar as eleições, que tipo de situação o povo brasileiro vai se confrontar? Que tipo de ações o senhor acredita que o Bolsonaro e quem faz parte, né, do grupo dele, né, que agora estão no Congresso também, né, o grupo dele, senador. Essa história, se a gente pegar a formação do Congresso de 2018 para 2022, não teve muita diferença. O PL, enfim, que é o maior partido da Câmara hoje, com a maior bancada, mas teve uma taxa de troca muito baixa. Então, na verdade, assim, passado aí essa primeira semana aqui, né, algumas pessoas ficaram meio desesperadas com essa composição do Congresso. É importante entender que, na verdade, não mudou muita coisa. O Congresso, a maior parte dele segue sendo como já é há muitos anos, né, composto por aquilo que a gente entende como centrão. Né? Mas o que se pode esperar, mas querendo ou não, se o Bolsonaro se eleger, ele vai ter uma maioria muito mais confortável, tanto na Câmara quanto no Senado, do que teve nos últimos 4 anos. Isso vai dar a ele uma possibilidade... Que tipo de ações ele vai... Essa maioria no Congresso vai dar a ele a possibilidade de avançar com uma agenda privatista, com uma agenda reformista que retira direitos, né, que de uma forma ou de outra o Congresso precificou e não deixou com que ela avançasse de modo tão claro. Né? Então, imagino que é possível entender que é bem difícil a gente imaginar que depois que mais 4 anos de Bolsonaro, as universidades federais seguem sendo gratuitas. Né?
Não tem a menor dúvida que mais 4 anos de governo Bolsonaro vai destruir o nosso sistema universitário, que é um dos últimos no mundo a não cobrar mensalidade. Né? Não tem a menor dúvida que mais 4 anos de governo Bolsonaro vai acabar com todas as possibilidades do Estado brasileiro se assumir enquanto um Estado cidadão. É bem provável, inclusive, que ele consiga passar uma Constituinte e rasgar a Constituição de 88 em troca de uma Constituição que, enfim, que não vai assegurar direito nenhum, que vai colocar o Estado sempre nessa condição aí de lavar as mãos em relação à qualidade de vida do povo brasileiro. Ele faz sempre referência à Constituição, tudo que ele tem feito dentro do que está escrito, né, na Constituição. E agora, tudo que ele fez esses últimos 4 anos foi para tentar acabar com a Constituição. Né? Não tem nenhum governo que tenha seguido menos, né, a Constituição cidadã do que esse governo. O Brasil é um país social-democrata. A Constituição de 88 é uma Constituição social-democrata. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o governo federal, tem responsabilidade com o povo. Ou seja, tem que garantir saúde, tem que garantir educação, tem que garantir, né, um mínimo de qualidade de vida por enfim, auxílios ou coisas do tipo. Não é? E o que a gente viu nos últimos 4 anos foi o governo lavando as mãos. Né? A gente já tem várias declarações de Bolsonaro dizendo que o desemprego não é problema do governo. Não é? Ele está o tempo inteiro tirando, né, a sua responsabilidade de jogo. Né? Ele diz que ele não é responsável pelo que acontece no Brasil. Ele disse isso várias vezes, inúmeras vezes. Ele disse que não é responsável pelo que acontece na pandemia. 700 mil pessoas morreram por responsabilidade diretamente dele. Não é? Foi o governo dele que não fez a compra de vacina. Foi o governo dele que diminuiu a verba para a educação. Foi o governo dele que cortou verbas discricionárias fundamentais para a manutenção da existência das universidades federais. Foi o governo dele que caminhou no sucateamento do SUS. Não é? Foi o governo dele que deixou o combustível chegar a quase 8, 9. Foi o governo dele. Não foi mais nenhum outro governo. Foi ele que fez isso. Então, e ele fez isso não tendo a maioria no Congresso. Se ele se eleger com a maioria no Congresso, ele vai fazer muito pior do que isso. Não tem a menor dúvida. E outra coisa que ele já anunciou semana passada e depois recuou é o aumento dos ministros do STF. Esse dispositivo de aumentar a quantidade de juízes que compõem a Suprema Corte é um dispositivo, primeiro, quem lançou isso foi Chaves, depois Orbán, na Hungria, não é? E esse é um dispositivo que visa o quê? O controle por parte do Executivo do Poder Judiciário. Né? E a gente vê um grande espantalho que é colocado hoje como, não, um STF ativista. Não fosse a Suprema Corte defender a Constituição brasileira, principalmente durante a pandemia, teríamos tido muito mais do que 800 mil mortes. A gente está chegando próximo a 800 mil mortes. Né? Não fosse um Senado razoavelmente combatível que fez a CPI da pandemia, talvez nem vacina tivéssemos. Né? Então, enfim, o que se pode esperar de um governo como o Bolsonaro, caso ele seja reeleito, é a manutenção, é a continuação e a intensificação da destruição de tudo aquilo que é público. É um governo que visa destruir o próprio Estado. É um governo que visa destruir, não a si mesmo, mas a destruir a capacidade que o Estado tem de manter algum tipo de responsabilidade em relação às pessoas que ele está governando. Então, é um governo... No caso do Lula, que não foi inocentado, ele... Foi inocentado, ele foi inocentado, ele está preso. Não ele está foi preso. Inocentado, ele é inocente. Se ele não tem nenhuma condenação, quer dizer que ele é inocente. A pessoa ela é condenada, se ele fosse condenado, ele estaria preso. Se ele fosse condenado, ele não estaria concorrendo à eleição. Ele foi inocentado, porque o processo que resultou na sua condenação foi um processo viciado, um processo de um juiz incompetente, né, que foi seguido pela segunda instância igualmente viciado. Então, né? todo o STF foi dizer que o processo que resultou, né, na prisão, nos 500 dias que Lula ficou na cadeia, é um processo que não se sustenta nem por provas e que não se sustenta nem pela lisura do próprio processo, enfim, né, o próprio processo judicial não se sustenta. Então, o Lula é inocente. Ele é inocente porque ele não é culpado. No nosso país, né, o que deve ser provado não é a inocência, o que deve ser provado é a culpabilidade. Se a pessoa foi culpada, aí ela, no caso dele, ninguém conseguiu provar o que ele fez. Então, quem era o culpado de desvio de dinheiro, todos aqueles dinheiro que foram desviados, malas, tudo isso
Ele não teve nenhuma culpa de A senhora forma tem como provar alguma. que ele teve? Não, só estou perguntando. Se não tem como provar, não tem nem por que falar isso. Se não tem como provar, não tem nem por que falar isso. Vira fake news, vira espantalho. Não, tudo bem, é porque a gente ouve, eu nem voto, professor, eu vejo os dois lados, sabe? Eu quero o melhor para o Brasil. É isso Não que tem eu dois quero. lados nessa história. O que tem é um lado fascista e Os um outro dois lado lados tentando que eu resistir. digo é o partido do Bolsonaro e o partido do Lula. Eu ouço as duas coisas. Eu não sei tudo, eu estou só aprendendo e perguntando para conhecer mais, né? E, é claro, você que é dessa área de relações internacionais e você entende de política muito mais do que eu. Então, por isso que eu estou questionando algumas coisas que a gente ouve, a gente vê, noticiário, etc., né? E eu sempre procuro não ouvir só uma versão, porque muitas vezes você tem versões um pouco extremistas e não é bom. Você tem que ter um equilíbrio Eu e não a concordo com a senhora, não, veracidade. confesso. Eu não acho que tem equilíbrio possível no contexto em que a gente está vivendo. Não há nenhum tipo de equilíbrio possível que tenha em nenhum dos lados da balança qualquer tipo de expressão fascista. Não há O que equilíbrio você possível acha quando o fascismo está no... dos outros candidatos que, na hora de se eleger, falam horrores do candidato e depois aceitam estar se dando as mãos? Isso é política. A política é o encontro entre polos que estão disputando. Fica uma coisa assim Isso é política, não tem nada de... A estranha, política né? não é nada estranho, a política é isso. A política é isso. Né? A política sempre envolve a conformação de blocos, não tem nenhum problema com isso. E por mais que Lula e Alckmin tenham competido um contra o outro, eles sempre competiram dentro de uma lógica democrática. Né? Não à toa que o que a gente está vendo hoje é a construção de um bloco democrático se colocando contra um bloco fascista. É muito evidente isso. É muito evidente. Né? A frente ampla que o Brasil pode formar para conter democraticamente, né, a expansão do fascismo, que gostemos ou não, ela é liderada pelo Lula. Ela é liderada pelo Lula. Eu achei fenomenal a resposta e a postura da Simone Tebet. Eu acho que não dava para esperar nada diferente, né, se a gente olhar para o que foi a campanha dela no primeiro turno, de declarar apoio, de fazer parte da campanha. Ciro Gomes é um ninguém, ele sumiu, enfim, se apequenou. Ele, né, em 2018 acabou o primeiro turno, ele foi para Paris, esse ano ele não viajou porque o PDT não quis pagar a conta. Né? O PDT declarou, o PDT teve que subir no palanque do Lula, porque senão também o PDT some. Né? Que eu acho que diante a política é um encontro entre divergências, muito mais do que a produção de consensos. A política é necessariamente a negociação entre os divergentes. Né? E é isso que a gente está vendo acontecer, né, no campo democrático aí do governo, né, da candidatura do Lula. Do outro lado, o que tem é a busca pela eliminação daquilo que é divergente. O outro lado, necessariamente, busca diminuir qualquer forma de diferença possível. Né? Porque é um bloco que se entende como a única forma possível de vida social, política, enfim. O senhor acredita, só mudando um pouquinho, o Putin, ele é capaz de usar força nuclear? Capaz ele tem poder para isso, né? Capaz ele porque ele não seria. O que acontece é que eu não sei dizer qual vai ser o cálculo que ele vai fazer para que ele possa tomar a decisão de fazer um ataque tático ou não. Né? Assim, porque eu não acredito que ele vai querer passar o inverno com essa guerra, que vai ser um preço muito alto para eles. Eu acho que o preço muito alto de manter a guerra no inverno vai ser muito mais para os europeus, que vão ficar morrendo de frio. Também. Não para os russos. Os russos, já... a guerra já está precificada na economia russa. Né? A guerra já está precificada. Os europeus estão morrendo de medo. Né? Hoje mesmo Macron foi no Twitter dizer que não quer uma terceira guerra mundial e que por isso não vai fornecer para a Ucrânia nenhum tipo de armamento que possibilite a Ucrânia atacar o território russo. Os europeus estão... Essa guerra, ela nunca foi uma guerra contra a Ucrânia.
Ela sempre foi uma guerra da Rússia contra a Europa, muito mais do que qualquer outra coisa. É uma guerra da Rússia contra a Europa, contra a presença, e nem é necessariamente uma guerra contra a presença norte-americana na Europa, mas é muito mais uma guerra contra aquilo que a Europa representa. O avanço da OTAN não é necessariamente ou somente o avanço dos Estados Unidos, ela é o avanço da Europa. Né? Historicamente, a OTAN ela vai avançando, meio que acompanhando ali o avanço da União Europeia. Chegou no leste, chegou nos Bálticos, né? E não desceu para a Ucrânia. Né? Foi exatamente como a OTAN fez. Agora, Suécia e Finlândia entram na OTAN, enfim. A OTAN é uma guerra, né? O Putin faz a guerra na Ucrânia para fazer uma guerra contra a OTAN, para forçar um posicionamento por parte dos europeus. Não é? Sabendo que talvez em nenhum outro momento histórico do mundo moderno a Europa esteve tão, não só enfraquecida, mas tão, como é que eu posso dizer, irrelevante. A Europa na geopolítica global hoje ela é irrelevante. Muito mais ainda é a Inglaterra. A Inglaterra ela realmente não faz a menor diferença. Né? Se comparado com o que foi a Inglaterra há alguns séculos atrás, nem de longe ela faz a menor diferença. Né? Nessa nova, né, na geopolítica global de hoje, a Europa ela é um bom mercado consumidor, ela tem alguma capacidade aí de, por ser um mercado consumidor, impor determinadas diretrizes para questões ambientais. Né? Os europeus, ainda assim, os europeus não foram capazes de aplicar nenhuma sanção ao governo Bolsonaro, que foi o governo que mais desmatou. Então, assim, a Europa ela vive muito mais do seu passado, né? Desse seu passado colonial, que agora eles não têm mais poder para isso. Né? Nessa nova geopolítica global, né, países como o Brasil são muito mais relevantes, não para questões da guerra, essa questão da guerra da Ucrânia realmente, né, para questões de guerra a gente é anão diplomático, eu costumo dizer que é muito bom que a gente seja anão diplomático, né? A gente não tem que ficar se metendo nessas questões, mas não tem questão ambiental que avança no mundo sem o aval do Brasil. Né? No que diz respeito a questões ambientais, nós somos G1, né? Porque basicamente a nossa biodiversidade, a Amazônia, os nossos biomas são fundamentais para a manutenção, né, da existência do nosso planeta como um planeta que suporta o nosso tipo de vida. Né? Não é o planeta que vai deixar de existir, é bem provável que a gente deixe de existir. Né? Eu gostaria muito, professor, que depois das eleições a gente marcasse uma outra conversa, que vai ser interessante ver o que menos vai norteado acontecer. por questões eleitorais brasileiras. Exatamente. É impossível não falar sobre isso há 15 dias vamos da eleição. falar sim, Esse é o único assunto que importa nesse contexto. Não, com Assim, certeza. nem a possibilidade de uma guerra nuclear é tão determinante para o nosso futuro com certeza, quanto aquilo que vai acontecer. Eu fico preocupada, eu tenho filhos, eu tenho netos, e eu fico preocupada, né, com o futuro desse nosso planeta, que a gente precisa, sim, focar em coisas que trazem paz. Né? Isso. Já temos avanços na medicina. Mas é impossível haver paz enquanto não há justiça. E não há justiça enquanto não há como um princípio fundamental, um interesse fundamental, a diminuição da desigualdade. Com certeza. No nosso país não é impossível pensar em paz sem pensar em justiça, e não há justiça no Brasil possível enquanto a desigualdade nesse país não foi enfrentada frontalmente. Né? E o que a gente vê historicamente é que não há movimentos fascistas que façam o combate à desigualdade, porque isso não é nenhum problema para eles. Né? Então, é isso. Bom, eu quero lhe agradecer por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço o convite. Gostaria que lhe passar o microfone para suas últimas considerações antes de falar sobre o nosso próximo encontro. Eu agradeço o convite, é sempre bom discutir esse tipo de coisa. De fato, é impossível pensar política, seja ela nacional ou internacional, no atual contexto, sem colocar no centro da reflexão o processo eleitoral que a gente está vivendo, porque ele não é um processo eleitoral à toa, é comum, como outro qualquer, ele é um processo eleitoral
talvez sejam as eleições mais importantes desde a redemocratização brasileira, desde 85, desde 89, no caso. Porque essa deixou de ser uma eleição e passou a ser basicamente um plebiscito para uma autocracia, né? Para um tirano. Né? Votar no Bolsonaro é votar pela tirania, votar no Bolsonaro é votar pelo fascismo, votar no Bolsonaro é votar pela destruição daquilo que o Brasil representa no seu melhor, que é a nossa diversidade, que é o nosso Estado, que são as nossas instituições, que é a nossa democracia e que é a nossa Constituição. Votar em Bolsonaro é votar na destruição do que nós fomos e daquilo que nós poderemos ser. Né? Por isso que, enfim, não tem nenhuma outra opção possível senão o voto no Lula. Né? Eu termino dizendo isso. Muito obrigada, professor. E quero aproveitar e convidar a todos para a nossa 84ª Happy Hour, no dia 21 de outubro, às 11 horas da manhã, quando vamos ter o senhor Renato Muniz, que é presidente da Cruz Vermelha, e que vai nos apresentar a importância da ajuda humanitária pós-pandemia. A gente se vê lá. Muito obrigada a todos. Tchau, Muito tchau. obrigado. Tchau.